Você sabia que é possível tratar a depressão com alguns tipos de aparelhos? Meu nome é Igor Emanuel, sou médico psiquiatra, docente Clube Psiampse e vim falar para vocês sobre um tema instigante e muito desconhecido de vários profissionais, de vários psicólogos, permeado de estigmas, permeado de mitos. Vamos aqui desenvolver um pouquinho sobre o tema da neuromodulação. E afinal, o que é essa tal neuromodulação, esses aparelhos todos sobre os quais eu falei? São determinados dispositivos que fazem tanto estímulos excitatórios como inibitórios no cérebro, e esses estímulos podem ajudar, sim, a melhorar de depressão. São métodos que são mais lembrados na depressão resistente, mas não somente nesse tipo de depressão, como eu vou falar logo mais. Então vamos aqui para o nosso primeiro método, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, ETCC, ou no inglês TDCS, como é até mais conhecido, TDCS. Como é que consiste esse tipo de dispositivo? Existe um dispositivo, inclusive, de uso domiciliar, mas ele pode ser usado em clínica. Ele é uma espécie de eletrodo que você coloca no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e, normalmente, um estímulo excitatório nesta região. Existem protocolos também com estímulo inibitório, inibindo a região contralateral, ou seja, o córtex pré-frontal dorsolateral direito. Então é um tratamento bastante estudado para depressão, nível A de evidência, com menos efeitos colaterais até mesmo do que antidepressivo, o que traz ali uma boa indicação em pacientes que não toleram muito bem antidepressivo. Pode ser usado sozinho, pode ser usado em associação também. Menos estudos na depressão resistente, o que é uma desvantagem da eletroestimulação por corrente contínua, o ETCC. Então nós temos esse primeiro método, vamos aqui para o segundo método, que é a estimulação magnética transcraniana de repetição, EMTR ou RTMS, como é conhecido no inglês. Então vamos aqui para esse método, que é um método já mais estudado para depressão resistente, com taxas de resposta ali na faixa de 50% e faixa de remissão de 20 a 30%, ou seja, 20 a 30% dos pacientes que tem esse estímulo eletromagnético no cérebro, normalmente também no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, 30% dos pacientes aproximadamente zeram sintomas quando a gente está falando de depressão resistente, não estou falando de qualquer tipo de depressão. E o que seria essa depressão resistente? O conceito mais usado é quando o paciente falha a 2 antidepressivos por tempo e dose adequada. Então a gente aumenta a dose, ajusta, dose terapêutica, dose alta, tempo legal, 4, 6 semanas pelo menos ali naquela dose, o paciente não respondeu a 2 antidepressivos. Estimulação magnética transcraniana de repetição, excelente método com esse estímulo eletromagnético em córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, estimulando com outro estímulo diferente do primeiro método que eu falei, o cérebro. Também tem protocolos inibitórios à direita, gente, mas com um nível menor de estudos. E o nosso terceiro método, tão temido, o tão temerário eletroconvulsoterapia, um método que é mais conhecido como ECT, a eletroconvulsoterapia, deve ser desestigmatizada. É o método mais bem estudado, com maior nível de evidência científica, eficácia, tanto em termos de resposta como de remissão. Nós temos respostas aí até 80% dos pacientes e remissão, ausência completa de sintomas, portanto aí até 50%, 60% em alguns estudos dos pacientes que são submetidos à eletroconvulsoterapia. Então a gente tem que desestigmatizar, esse método já é bastante estudado, nós temos vários protocolos nacionais, internacionais de aplicação, diretrizes, toda uma normativa do Conselho Federal de Medicina explicando como deve ser usado esse método, o método que deve ser usado com anestesia, um histórico de tortura que já houve em relação a esse método, isso não existe mais, nós temos que tirar essa visão meio hollywoodiana da nossa cabeça. Então esse é meu recado, esses 3 métodos: estimulação transcraniana por corrente contínua ou corrente direta, estimulação magnética transcraniana de repetição e a eletroconvulsoterapia, 3 métodos que podem ajudar os nossos pacientes com depressão e salvar vidas. Até nosso próximo encontro.